Olá, eu me chamo Daniel Farcati e faço parte deste programa de iniciação científica com o intuito de analisar de forma numérica uma peça feita com manufatura aditiva para ventiladores pulmonares. Junto comigo, os alunos da Universidade de Brasília, Júlia, Lara e Matheus, orientados pelo professor Dr. Alexei, fizemos possível esse projeto. A situação problema a qual esse projeto trabalhar em cima é a do vírus SARS-CoV-2, que fez com que aumentasse a demanda de ventiladores mecânicos, levando ao colapso no sistema de saúde em alguns países ao redor do mundo. Uma alternativa para contornar esse colapso seria desenvolver peças com baixo custo, dentre elas o conector em Y. A manufatura aditiva entra como uma opção, pois com ela tem associado baixo custo e facilidade de produção. Porém, para garantir eficiência, precisamos fazer tanto testes numéricos quanto experimentais. Para os testes numéricos, foi escolhido um paciente do sexo masculino com 61 anos, pesando 73 quilos e com 1,68 m de altura. Na representação computacional, fizemos uma comparação entre volume original e volume modificado, observando a inspiração e expiração em ambos os sistemas. Quanto à simulação numérica, desenvolvemos uma malha com refinamento, porém, ao percebermos que havia simetria transversal, foi simulado somente metade da peça, tanto para a simulação na peça original quanto na peça modificada. A validação dessa malha refinada foi feita com uma velocidade de entrada de 3 metros por segundo, o que permitiu analisar o comportamento da camada limite. O modelo de simulação utilizado é o Navier-Stokes, com o modelo de turbulência K-OMEGA-SST. A análise de eficiência foi feita observando as quedas de pressão de estagnação relacionadas com a perda potencial de um determinado escoamento. Foram observados neste gráfico entre velocidade adimensional e gradiente que há um comportamento dentro dos conformes de camada limite. Assim, observando a queda de pressão total, podemos observar que, além de trabalhar da forma como deveria camada limite, nós podemos observar a peça original e a peça modificada comparadas uma com a outra, vendo assim que há uma maior queda de pressão na peça original em comparação com a modificada. Isso se dá pois na peça modificada existem menores restrições comparadas com a original, assim como podem ser vistos nessas simulações de escoamento, tanto para a peça original quanto para a peça modificada. Nós temos uma queda de pressão de cerca de 61% menor nos componentes modificados se comparado ao original. A peça modificada indica um fluxo menos restrito, e isso se deve pois a uma menor velocidade associada se comparada com a peça original. Também não há separações de escoamento muito intenso no regime de inspiração, o que pode justificar a menor queda de pressão. Outra parte do estudo foi a observação de fluxo duplo. No fluxo simples, uma pessoa utiliza um respirador, porém, um fluxo duplo seriam duas pessoas utilizando os mesmos respiradores. Isso torna uma possibilidade ao percebermos que um respirador mecânico atual possui 5 vezes a capacidade de uma pessoa em estado grave de coronavírus. Percebemos que fisicamente é possível, de forma aerodinâmica é possível, porém, certos protocolos de uso emergencial devem ser seguidos, visto que existe uma probabilidade de extubação acidental e outras causalidades. Nas simulações realizadas, foi observada a formação de camada limite e sua influência no fluxo, o que torna a simulação válida. Quanto à análise de eficiência, partindo do parâmetro de queda de pressão, dos conectores fabricados por manufatura aditiva se mostram mais eficientes. Essa é a nossa bibliografia e essas são as informações das pessoas. Obrigado.